Bem-vindos ao podcast Autocom. Essa é uma série especial que comemora os 25 anos da Autocom, o mais importante evento de tecnologia voltado para o varejo e automação comercial da América Latina. É um prazer para nós, o ConnectCast, fazer parte desse projeto. E para contar suas experiências ao longo desses anos, meus convidados são João Barcelos, VP de E-Commerce da Afrac, Luiz Bento, VP de Relações Internacionais da Afrac, e Leandro Silva, que faz parte da diretoria de fabricantes da Afrac. Eu já começo jogando para o Bento. Bento, qual a importância das relações internacionais para a Autocom? Bom, falando especificamente da Autocom, a gente tem dois braços que são internacionais. Um é apoiar os associados e as empresas de tecnologia do Brasil a conseguirem internacionalizar as suas marcas e os seus produtos. E a gente faz isso participando de eventos internacionais e servindo na intermediação para que essas empresas possam fazer lá. E de outra maneira é o vice-versa, é também trazer empresas que são de fora do mercado brasileiro, que têm soluções interessantes, importantes aí para o mercado, trazerem elas para participarem aqui da Autocom e começarem também a conhecer o mercado brasileiro e integrar com as soluções locais. Esse ano, por exemplo, tem pela primeira vez uma área exclusiva para empresas israelenses. E dessa maneira, sempre tem pessoal da Ásia e etc. Então, tem essa parte que é diretamente relacionada à Autocom. De forma geral, a gente também busca relação com outras instituições internacionais para entender o que está acontecendo aí mundo afora e ver o que a gente pode aproveitar de conhecimento dos outros locais e o que a gente pode contribuir com o nosso conhecimento daqui. Então, com isso, a Afrac é membro da FIRA. A FIRA é a Federação Internacional de Associações de Varejo. Então, todos os anos, durante a NRF, tem uma reunião da FIRA, onde as associações discutem problemas e etc. e tal. Então, toda vez o Brasil reclama de complexidade tributária e outras dificuldades do tipo relacionadas a questões governamentais, a câmbio e etc. E outros países estão juntos nessa mesma questão e aí a gente acaba trocando ideias sobre como resolver. Questões, por exemplo, de proteção de dados que estão super em evidência, tem locais com maiores restrições, menores restrições, e as empresas que querem fazer negócio internacionalmente têm que entender que às vezes você atende uma legislação, quando você sai, tem uma mudança e dependendo dessa mudança ela pode ou inviabilizar o seu negócio ou te dar uma vantagem. Então, de forma geral, pegando o gancho da Autocom e expandindo para a Afrac como um todo, relações internacionais está nesse caminho. Nossa, bacana, hein? Muitos talvez não imaginem a importância que se tem, né, dentro da entidade essa relação e com certeza ela traz uma proximidade, né, do que está externo e também apoia outros que internamente querem estar, por exemplo, na feira, né? Como claro, e dá um ponto de referência, né? Acho que até a gente visitando as feiras lá fora, você começa a falar, as indústrias do Brasil estão numa bandeira ali de Afrac e tudo mais, acho que é uma referência boa. E esse apoio de ter também as empresas brasileiras nestes eventos fora do Brasil, isso também dá uma força para o Brasil em todo sentido e o mais importante é a Afrac, né? A entidade Afrac que acaba fazendo esse trabalho. Ser uma facilitadora, porque o mundo é muito mais globalizado do que a pessoa percebe. Um equipamento de um fabricante brasileiro tem uma quantidade gigantesca de componentes que não são feitos aqui. E que esse tipo de relação a gente não está envolvido, o próprio fabricante faz. Mas nessa facilitação ele consegue comparar o que ele está fazendo com tendências globais, né? Quando a gente faz um evento internacional, leva uma comitiva para a NRF, em geral, a gente, quando faz o pós-NRF, está dando uma perspectiva do que a gente viu lá e a gente acha que tem viabilidade e do que a gente viu que a gente também acha que nunca vai chegar. Então, um exemplo tinha em 2023, umas vitrines 3D, assim, fantásticas, né? Parecia que tinha uma pessoa de verdade lá dentro e tal. E o preço FOB de uma unidade era $60 mil. Então, naturalmente, quando eu voltei, eu falei, puxa, maravilhoso,
Lá a gente vai ver em um ou outro lugar, aqui a gente não vai ver nunca. Porque enquanto não cair esse preço, vai ser vezes 2, vezes 6, mais todas as restos das coisas que a gente sabe. Então é muito difícil que seja uma coisa que tem viabilidade para o mercado. E em compensação outras, como em meios de pagamento, o Brasil adotou em restaurantes o pagamento móvel, né? Você ia até a mesa muito antes do que o mercado norte-americano. Então, às vezes, a barreira que a gente tem de preço ou de approach de alguma coisa faz que a gente não tenha um legado para ser compatível e já caminhe mais rápido para o próximo nível. Então, essa visão a gente ajuda a trazer também para os associados e para o mercado. João, e o crescimento do e-commerce na Autocom? O que você pode passar para a gente? Acho que o e-commerce também é uma disciplina que, quando a gente pega a FRAC e a Autocom, a FRAC ela é uma associação que ela foca muito nas automações comerciais, hardware, meios de pagamento, né, e na junção desses players. Só que a gente também tem a automação do e-commerce, né? E eu acho que o que tem crescido muito, que muitas das automações comerciais que estão aqui, elas nativamente elas eram físicas e aí cada vez mais elas estão desenvolvendo soluções digitais, né? Sei lá, desde o envio de um link de pagamento numa compra, né? Acho que os meios de pagamento eles estão saindo do rail só da maquininha física, né? Do software com a tela integrado na maquininha, e você está criando canais cada vez mais digitais. Eu acho que, e quando eu falo do grupo de e-commerce, acho que um dos grandes pontos do meu trabalho aqui é tentar trazer as automações do e-commerce, né, e fazerem parte também da Autocom e da FRAC. Acho que a gente tem uma divisão ainda muito segmentada, até estava falando no outro podcast que a gente falou aqui, né, da questão do canal físico, do digital. Acho que o futuro não existe muito essa diferenciação. Ainda existe muito negócio a galera que faz uma plataforma para o mundo digital e tem o pessoal que faz a plataforma para o mundo físico, que são os softwares de software houses. Então, cada vez mais a Autocom tem trazido soluções que estão entrando no mundo digital, né, fazendo essa transação online e tornando o negócio não mais um negócio físico-digital, mas omnichannel, unified, né, como eu falei aqui no último papo. Então, acho que esse que é o avanço que a Autocom tem trazido, até mesmo com essas empresas de Israel, enfim, com diversas soluções aqui. O ponto do e-commerce, eu acho que para o Autocom, ele é tão crescente que estávamos discutindo que daqui a pouco nós vamos ter uma área aqui exatamente de empresas focadas em e-commerce para estar fazendo essa ida do e-commerce que antes era digital para o varejo. Exato. E isso, infelizmente ou infelizmente, pós-pandemia, estendeu muito mais, agilizou esse processo, porque nós, vou falar nós, né, como brasileiros, ainda não estávamos habituados em ter uma garantia, uma segurança nesse tipo de compra, utilizando o e-commerce, né? Aos poucos a gente estava caminhando, mas a virada ali, ela acabou sendo muito maior e muito mais rápido. E percebe-se que, antigamente, talvez os grandes, mas agora os pequenininhos começaram, de certa forma, também querer utilizar esse tipo de plataforma. E o negócio que a gente tem que prestar atenção é que daqui a 5, 10 anos, acho que até menos, a gente não vai mais falar e-commerce, né, ou varejo, porque a real é que os canais eles estão unificando. Se você hoje olha o cliente só no canal físico, você pegar um restaurante, tudo bem, mas o restaurante também está lá no Instagram botando os pratos dele, né, as comidas, assim. Então, uma farmácia, ela também está entrando, por mais que seja um produto que todo mundo conheça, enfim. Então, acho que a gente vai começar a ter a palavra commerce, né? Não vai ser mais e-commerce ou comércio do mundo físico. O exemplo da farmácia é até isso, né? Você tá na porta da farmácia, olha ela, fala, deixa eu olhar no site quanto tá isso, antes de entrar na farmácia. Exato. Aí você entra, termina, já tá olhando no aplicativo. A jornada, tanto para qualquer um dos meios, quanto a experiência, se unifica, acaba com o e-commerce. Ter uma experiência diferente, mas já tô na porta dela, só não quero entrar, descer do carro na chuva. Exatamente.
E Leandro, muito diferente. falando de fabricantes, nesse a mundo raiz aí. de autocom, o que você pode contar aqui pra gente? Então, eu acho que até pegando nesses anos que a gente está atuando forte na FRAC, né, que realmente dá de novo esse guarda-chuva para os fabricantes aqui no Brasil, essa defesa. Eu acho que daí tem essa oportunidade da Autocom mesmo de mostrar para o mercado quem são os players que estão realmente se dedicando, querendo ofertar novidade, tecnologia. Eu acho que essa janela de exposição é enorme, né? Então a Autocom para o fabricante, assim, ele serve como uma janela nova, assim, para atrair muita gente e mostrar que ele está fazendo um trabalho sério. Acho que vira uma identidade, né? Como eu falei até na NRF, lá fora também, você fica em cima de uma bandeira, debaixo de uma bandeira, assim, você ganha uma identidade ali, um selo de qualidade desses fabricantes. Então, isso pra gente é muito importante até para defender mercado, né? Hoje, realmente, a gente tem toda uma base de fabril, uma base de vendas, de e-commerce e tudo mais, e como é que a gente defende isso frente a qualquer outra empresa que pode chegar no nosso mercado e realmente definhar alguma informação aqui, né? Então a gente tem as nossas reuniões justamente para definir e defender essas métricas do que a gente vai colocar como regulamento no Brasil, né? A gente tem muitas ações regulatórias aqui frente à Cefaz, frente à Fisco, e a FRAC traz isso, né? E a gente vem representar esse time todo aqui na Autocom para dizer quem é que está durante o ano todo trabalhando junto. A parte do e-commerce, eu acho que eu vou falar bastante também, né? Porque realmente a gente chega num ponto assim que não tem mais essa divisão, então não vai ser a empresa que tem a parte de e-commerce, ou tem a parte só fabril, ou tem uma parte, ela realmente é um ecossistema todo. Então eu acho que é mais escatado, assim, né? Antes que eu me estenda demais. Assim. Não, e você até entende que isso faz parte do modelo que ele é contínuo, que daqui para frente é assim, e óbvio, deve haver aí várias evoluções. Que tipo de evolução, de repente, já tenha algum mapeamento sobre isso, ou ainda está dentro de um processo linear que, obviamente, em certo momento pode crescer ou não, mas pode se desenvolver totalmente? Até quem está fora, né? Você fala de processo linear, mas quem está muito devagar nessa curva tende a cair fora em algum momento, né? Então, quem está muito fora de se adaptar a isso, que nem a gente participa muito da parte da NRF também, vê a movimentação em outros países, assim, justamente para trazer aqui e replicar o mais rápido. Acho que o pessoal, a gente tem esse evento no início do ano e eu vejo uma gana muito forte do pessoal de trazer essas inovações, já levar isso para o mercado no primeiro mês do ano, porque sabe que vai ter uma virada de chave ali e tem que alcançar isso. Então não dá tempo de ser muito linear, né? Mais um negócio, esqueci o outro termo, logaritmo. Ele tem uma evolução, não, ele tem uma evolução exponencial, exatamente. E, Bento, o que a gente pode esperar aí para frente, dentro dessa relação internacional, que temos alguma expectativa, alguma novidade, o que a gente pode esperar? Fazer um comentário rápido aqui sobre a parte institucional da FRAC, com certeza já foi falado, mas todos esses nossos assuntos, eles são impactados por regras de regulação do governo. Então, por exemplo, o e-commerce no Brasil é super separado do físico, porque o tal omnichannel, que é começar a transação em um lugar e terminar no outro, não é possível aqui. Se eu emitir um documento aqui, são entidades diferentes. A parte regulatória, que é concorrer contra o contrabando disfarçado, etc. e tal, tudo isso é difícil. Mas falando do internacional, o próximo evento que a gente tem agora no mês de maio, quer dizer, está aí, é a NRA, que é a National Restaurant Association Show, que é uma feira que não é exclusivamente de tecnologia, é de tudo para o restaurante. E quando eu falo que ela não é exclusivamente de tecnologia, pelo que a gente está falando aqui, mais da automação comercial. Porque na hora que você visita, você vê que hoje em dia o forno, a máquina que prepara, todas essas coisas estão conectadas no ambiente, todas elas têm API, todas elas podem ser reguladas pelos sistemas que estão fora e etc. Não é ainda a nossa realidade, mas como a gente está falando de tendência, para quem é desse segmento aqui associado da FRAC ou para quem é do ecossistema geral, não pode perder, ainda dá tempo. Eu não lembro a data exatamente, mas agora, meados de maio, a FRAC tem uma parceria com a Abrazel para esse evento, é uma comitiva em conjunto, é muito legal, não perca. Mesmo que você não seja tecnologia para restaurante, você vai gostar de Chicago. Com certeza. E imagina o quanto de tendência que tem, né? Muita. É impressionante.
E não é só tendência, porque a cada momento também a gente percebe que esse encurtamento para chegar à realidade, ela está cada vez menor. Né? Se a gente for olhar, o exemplo que você deu lá de que custava 60 mil, demorava-se tempo para chegar numa realidade. E aos poucos, né, o que tem hoje de tendência se torna uma inovação e rapidamente. Né? Mas para a gente fechar aqui, João, e-commerce, então, dentro desse ecossistema, com toda essa importância, é algo que realmente traz aí uma realidade intensa, principalmente no mundo que a gente está aqui de Feira Autocom. Sim. Acho que o que a gente está vendo, até anteontem aqui na feira, eu conversei com um player aqui, uma revenda, obviamente, que veio aqui, que ela perguntou, pô, você tem aí uma solução, conhece alguma solução que conecta o meu cliente nos e-commerce? Então você vê, olha a carência que até o mundo físico tem, né, esses software houses, elas às vezes nem sabem, justamente por essa diferença que o Bento falou, cara, é tão separado que as software houses do mundo físico, elas não conhecem as soluções, quer dizer, algumas conhecem, mas a grande maioria não conhece as soluções que tem para levar o produto do cliente para o e-commerce. Então acho que uma das grandes missões nos próximos anos é justamente usar a palavra que você usou, que é encurtar essa distância e a gente cada vez mais para olhar daqui a 6, 7 anos e falar, cara, não tem mais a diferença entre o físico e o digital. Então trazer, vamos lembrar, uma plataforma de e-commerce, uma integração de uma loja com um marketplace, ela é uma automação. Ela é uma automação comercial. E se a gente não abraçar isso na Autocom e na Frac, a gente nunca vai conseguir encurtar essa distância. Então, acho que o que a gente vai ver para os próximos anos é justamente essa convergência, fazendo parcerias com outras associações, como a ABCom, como players que estão destinados a esse mundo do e-commerce. Muito bom. Pô, aqui vocês tiveram a oportunidade, de uma forma muito rápida, mas resumida, e que aqui tem muito conteúdo, eu acho que cada vez mais tem que buscar esse tipo de conteúdo, buscar tudo aquilo que faz com que gere esse novo conhecimento. Quero agradecer os nossos convidados, João, Bento, Leandro, muito obrigado aqui por estar com a gente. Podcast Autocom, ConnectCast, meu muito obrigado.